Ame a Deus, ame as pessoas, ame a si mesmo. Sei que soa engraçado quando digo isso. Agora, eu não disse seja apaixonado por si, eu disse ame a si mesmo. Não de uma maneira egoísta e egocêntrica, mas amar a si mesmo não é nada mais do que receber o amor de Deus. É tudo o que realmente é. Deus quer que você receba o amor dele. Então deixe esse amor que ele te deu fluir através de você, de volta para ele e para outras pessoas. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente e toda a sua força. Deuteronômio 11:1. Ame ao Senhor seu Deus e guarde seus requisitos, decretos, suas leis e seus mandamentos para sempre. Deuteronômio 11, verso 13. Então, se você obedecer fielmente às ordens que eu estou lhe dando hoje, de amar ao Senhor seu Deus, o que ele estava ordenando que fizessem? Me amem. Ele não lhes deu uma lista de tarefas, ele disse, me amem. Se você ama a Deus, sempre vai fazer o que ele quer que você faça. Sirva-o de todo o seu coração e de toda a sua alma. 19:9. Porque se você seguir cuidadosamente todas essas leis que eu ordeno hoje e amar ao Senhor seu Deus e andar sempre em obediência a Ele. 30, verso 6. O Senhor seu Deus circuncidará seu coração e de seus descendentes, para que então vocês possam amá-lo com todo o seu coração e toda a sua alma. Deus, Ele nos deu um novo coração. Ele nos deu um novo, suave e eterno coração circuncidado. E temos a capacidade de amar a Deus. Nós só precisamos entender o quanto isso é importante. Acho que uma das coisas mais importantes é se livrar de todo esse pensamento sobre todas as outras coisas que Deus espera de você. Vamos lá. E se concentrar mais em apenas sermos apaixonados por Ele. E assim querer falar com Ele, ter comunhão com Ele. E colocá-lo em primeiro em tudo o que você faz, e assim então o restante vai vir muito mais fácil do que você pensa. E não estou dizendo que você nunca precisa se esforçar em nada, mas estou dizendo que muitas coisas podem mudar em sua vida se você deixar de lado todas essas obrigações, regras, regulamentos que tenta seguir o tempo todo e se concentrar em se apaixonar profundamente por Jesus. E a forma de fazer isso é apenas pensando mais sobre o que Ele fez por você. Quanto tempo faz desde que você teve uma boa sessão de pensamentos de como deve ter sido morrer naquela cruz? Meu pai. Ok, no Novo Testamento, apenas algumas coisas. João 13, 34 e 35, um novo mandamento eu vos dou. Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Então vocês devem amar uns aos outros, e assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como este mundo vai saber que nós somos verdadeiros se nós não nos amarmos? Meu Deus, eu estou tão cansada de ver cristãos brigando. É lamentável as brigas nas igrejas e as coisas que tantos cristãos dizem sobre os outros cristãos e o quão rápidos somos como crentes em acreditar em algo ruim que ouvimos sobre outra pessoa, sem sequer verificar. Então vamos em frente e espalhamos aquele boato para todo mundo. Vamos lá. Como eles vão saber que Deus é real se nós amarmos uns aos outros? Se você entrou aqui hoje com raiva de alguém, eu oro para que antes de sair deste lugar, você tome a sábia decisão de perdoar e esquecer isso. Eu me sinto tão compelida ultimamente a ensinar sobre o perdão. Ensinar sobre o perdão e ensinar sobre o perdão, porque há tanto ódio e raiva e amargura e ofensas em nossa sociedade hoje, e nós não podemos deixar que isso esteja no meio de nós. Amém? Bem, mas você não sabe o que eles fizeram comigo. Eu não estou dizendo que não importa o que tenham ferido você, mas a questão é que não importa o que alguém tenha feito conosco, se fizermos a coisa certa, se nós fizermos o certo, então Deus pode vir cuidar de nós.
Mas se alguém faz a coisa errada, então também fazemos algo errado em resposta? Então o diabo conseguiu exatamente o que queria. Por que ficar bravo com alguém que está lá fora se divertindo, não importa se você está bravo ou chateado? Eu sei que há pessoas que entraram aqui hoje com raiva de alguém, você pode até ter vindo com a pessoa de quem está com raiva. Será que preciso parar e fazer um apelo aqui? Eu amo isso aqui em Mateus capítulo 22. Eles perguntaram a Jesus, qual é o mais importante dos mandamentos? Ele respondeu, amarás ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o seguinte é este, você deve amar o seu próximo como ama a si mesmo. Me parece que se eu estou lendo isso direito, que se eu apenas me apaixonar profundamente por Deus e aprender a amar as outras pessoas, que praticamente todo o resto vai ser resolvido. Vamos mergulhar um pouco mais fundo aqui. Você sabia que o apóstolo João disse, não diga a Deus que você o ama se você não ama o seu próximo? Primeiro João 4, 20 e 21. Esta é uma escritura séria. E já te adianto que isto é importante. Aquele que diz amar a Deus e ainda odeia um irmão ou uma irmã é um mentiroso. Pois aquele que não ama a sua irmã ou seu irmão, os quais está vendo, não pode amar a Deus a quem ele não vê. E eu vou ler isso novamente porque isso é tão chocante. Está realmente dizendo isso? Antes de ler de novo, deixe-me dizer outra coisa que eu escrevi aqui. O amor e o perdão, eles são gêmeos idênticos. Em outras palavras, se você diz que você ama alguém, ele vai fazer algo que te machuca ou te incomoda, você perdoa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Você sabe como nós inventamos desculpas para o mau comportamento dos nossos filhos? Eles são realmente bons meninos, eles têm um bom coração. Eles apenas têm um pouco de fraqueza, sabe? Nesta área. E se dessemos aos outros um pouco mais de graça? Vamos apenas dar espaço às outras pessoas para serem pessoas. Bem, eu nunca pensei que você faria isso. Bem, talvez esse tenha sido o seu primeiro erro. Porque se quiser ter um relacionamento mais próximo, você terá que ficar bom em perdoar. É por isso que Dave e eu estamos casados há 43 anos. Vamos ler novamente. Aquele que diz amar a Deus e ainda odeia seu irmão ou a sua irmã é um mentiroso? Veja, eu não sei como você pode sair daqui com raiva de alguém. Quero dizer, se você ler isso, tem que perdoar e deixar ir. Deus é o seu vingador, você não pode vingar a si mesmo? E o perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma sobre como vai tratar as pessoas. Você pode orar por elas, e você pode se recusar a falar mal delas. Vamos lá. E se elas tiverem necessidades, você pode ajudá-las. Você não pode fazer tudo isso e continuar bravo. Você não pode orar por alguém todos os dias e continuar bravo com ele. Eu ouvi você gemendo.
Aquele que diz amar a Deus e ainda odeia o irmão ou irmã é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ou irmã, os quais estão vendo, não pode amar a Deus a quem não pode ver. E o verso 21 diz, e ele nos deu este mandamento: qualquer um que ama a Deus também deve amar ao seu irmão e irmã. Na verdade, o amor é chamado de a lei real da nova aliança. Guinshaw escreveu um livro dizendo: o amor é a lei dos anjos. O amor é a lei do reino de Deus. É a atmosfera do céu. Como podemos amar as pessoas? Porque Ele nos amou primeiro. Não conseguiríamos sequer saber como amar se não fosse pelo receber. Sabe, você não fica surpreso que Deus consiga amar você? Então por que deveria ser tão difícil amar as outras pessoas? Ok, o que é o coração? Bem, sabe, se você olhar para a definição de coração no dicionário expositório de palavras antigas do Novo Testamento, Vines, isto vem desde o hebraico e o grego. Ele diz que o coração é o principal órgão da vida física, pois a vida da carne está no sangue. Então, nosso coração bombeia nosso sangue e, se ele parar, a vida cessa. Então, ele é o mais importante órgão físico que nós temos. Ele ocupa o lugar mais importante do sistema humano. Para uma transição fácil, a palavra passou a defender toda a atividade mental e moral do homem. E então, quando a Bíblia diz o coração, na verdade está falando sobre o homem interior. Está falando dos pensamentos, das atitudes, daquilo que nós dizemos, dos nossos desejos. É sobre tudo isso. Em outras palavras, o coração é usado figuradamente para as molas ocultas e pessoal da vida. A Bíblia descreve a depravação humana como sendo algo no coração, porque o pecado é um princípio que tem seu lugar no centro da vida interior do homem e em seguida profana todo o circuito de sua ação. Em 1 Pedro diz que ele estava falando de como as mulheres não deveriam se adornar com roupas extravagantes e muitas joias chiques, especialmente naquela época. Era mais como se, na verdade, as mulheres de Deus geralmente não agiam assim. E era costume naqueles dias, geralmente, só prostitutas usavam muitas joias e muitas roupas chiques. E então ele disse: não se preocupem com isso, o importante é o homem escondido no coração. E o que Deus deseja é um espírito calmo e gentil que não seja ansioso ou agitado, pois isto é precioso aos olhos de Deus. Quanto tempo você gasta apenas tentando ficar bonito antes de sair de casa de manhã? E hoje eu olho para algumas pessoas e sei que não foi muito, mas... Oh, escapou, gente. Sabe, honestamente, eu penso, você não tem um espelho? Talvez eu gaste muito tempo, mas eu vejo uma época diferente, então. Mas falando sério, se você gastasse uma quantidade igual de tempo preparando o seu coração para sair... Isso seria tão bom. Sabe, alguns cristãos vestem comportamentos que ficam tão feios neles, sabe? Quero dizer, são aquelas atitudes ruins que nós temos. Mas sabe, se eu colocar uma roupa que não fica tão bem em mim,
Eu vou continuar trocando de roupa até encontrar uma que fique bem. Amém? Eu trago roupas extras para essas conferências por precaução. Mas, infelizmente, Deus ele me deu a graça e a sabedoria. E eu passo tanto tempo com Deus preparando o meu coração quanto passo preparando o meu corpo, mas houve muitos anos em que eu não fazia isso. Amém? Então, apenas pense nisso. Sabe, se você pode passar uma hora se arrumando, será que poderia dar a Deus uns 15 minutos? E nós podemos preparar os nossos corações. Podemos orar: Deus, quando eu sair hoje, faça-me representá-lo bem. Ajuda-me a ser respeitoso com todos de quem eu me aproximar. Ajuda-me a fazer alguém se sentir melhor sobre si hoje. Deixe-me colocar um sorriso em alguns rostos hoje, Senhor. E Deus, se eu apenas começar a ter uma atitude ruim, me convença disso. Nunca tenha uma atitude ruim se Deus te convencer de algo que está errado no seu comportamento, sabe? Graças a Deus que Ele te ama bastante para não te deixar sozinho nas suas confusões. E veja, o coração é o verdadeiro homem. O rei Davi cometeu adultério e assassinato, e ainda assim a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Tente entender isso. E Pedro negou a Cristo 3 vezes. E ainda assim Pedro tornou-se um dos maiores apóstolos. Sabe por quê? Eu quero que ouça isso, essa é uma daquelas coisas importantes. A fraqueza é diferente da maldade. Você me ouviu? Eu estava dizendo a alguém outro dia que há uma certa fraqueza que eu ainda carrego por causa da forma como eu fui criada e... Sabe, eu orei sobre isso. Isso é sobre esta tendência que eu tenho de me preocupar e tem a ver com manter a paz em relacionamentos próximos, especialmente na família. Porque meu pai estava sempre bravo e eu sempre era aquela que tentava mantê-lo feliz e ser a pacificadora da casa. E cara, se meus filhos não estão se dando bem, acho que tenho que ir e consertar tudo. E se um deles estiver chateado comigo, não consigo descansar até que eu tenha consertado tudo. E eu já fui liberta de tantas coisas, gente. Eu poderia dizer a mim mesma: isso não é problema meu. Me preocupar com isso não vai mudar coisa alguma. Eu posso apenas orar, mas ainda assim não consigo me acalmar até que a situação seja resolvida e haja paz novamente. Bem, eu poderia dizer: eu já fiz tudo o que eu podia fazer, agora eu vou esperar em Deus. Mas veja, isso não é maldade, isso é a minha fraqueza. Estão me ouvindo? E você diz: bem, você não se sente culpada e condenada, não? Sabe por quê? Porque eu sei que eu não quero ser assim. E veja, quando você sabe que você não quer fazer algo, quando você odeia aquela coisa e sabe que não quer fazê-la, e você está esperando por Deus para te libertar e te fazer livre, você não precisa se sentir culpado nem condenado, porque isso é mais uma coisa sobre um coração perfeito. Ele não é cheio de culpa e vergonha. Ok, uma pessoa com o coração perfeito está sempre crescendo espiritualmente. Você nunca está satisfeito e nem diz: eu já sou bom. Você sempre quer melhorar. Bem, hoje, quando eu disse que o nosso objetivo seja ser totalmente comprometido em alguma área, se seu coração está indo em direção a Deus, deve ter pensado: sim, isso é legal. Eu quero crescer. Me mostre, Deus, como posso crescer? Você não falaria assim: mas uma coisa que eu tenho que fazer. Sabe, o apóstolo Paulo, e todos estamos familiarizados com isso, é uma escritura muito conhecida.
Ele diz que ele estava prosseguindo em direção ao alvo da perfeição, mas que ainda não havia alcançado. Ele disse, não que eu tenha alcançado, nem chegado ao meu objetivo, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual Cristo Jesus me conquistou. Ele sempre queria crescer. Eu amo ensinar sobre a maturidade espiritual. Isso talvez seja algo meu, eu acho. Eu fico feliz quando as pessoas são salvas, mas eu amo ver as pessoas crescerem e serem realmente maduras em Cristo para que possamos representá-lo bem. E realmente viver a vida pela qual Ele morreu para nos dar. Jesus não morreu para que tivéssemos uma vida miserável aqui e um dia irmos para o céu. Ele quer que nós desfrutemos nossa vida aqui e nós somos seus representantes. Ele quer trabalhar através de nós e se mostrar forte através de nós. Eu sei que alguns podem estar pensando, eu tenho tantos problemas, eu não estou em nenhuma posição onde eu possa trabalhar para Deus ou ajudar as outras pessoas. A senhora não sabe quantos problemas eu tenho, mas eu vou te dizer, eu garanto, seus problemas nunca serão resolvidos se não começar a ajudar outras pessoas. Porque é exatamente assim que você consegue a sua vitória. Você semeia sementes na vida de outras pessoas e então Deus usa estas sementes para trazer uma colheita em sua vida. E quando você está sofrendo, se você passar a focar em tentar ser uma bênção para outra pessoa, isso tira a sua mente de você. E nada rouba mais a nossa alegria do que ficar focado em nós mesmos o tempo todo. Alguém com coração perfeito é totalmente comprometido com Deus. Agora ouça, isto é da tradução amplificada de Romanos 12, 1. E eu amo isso. Eu apelo a vocês, irmãos, e imploro a vocês, tendo em vista todas as misericórdias de Deus, para que façam uma dedicação decisiva dos seus corpos. Veja, isso exige uma decisão. Eu estou pedindo hoje que as pessoas tomem uma decisão. Eu posso ir mais alto nesta área. Eu posso ir mais alto. Vendo? Eu penso, isso já está em um livro que eu escrevi há 10 ou 12 anos atrás, ou às vezes eu prego tanto que não me lembro se eu já preguei isso ou já escrevi, ou sabe, se eu já disse isso na TV ou não. Então, eu tive que parar de me preocupar de que se as pessoas ouvissem algo mais de uma vez, que elas não iriam gostar. E o que Paulo disse me encoraja, porque ele disse, eu não me canso de falar as mesmas coisas repetidamente, sabe por quê? Não entendemos da primeira vez, nem da segunda vez, nem da terceira, e mesmo que entendamos, esquecemos. Com o tempo, e sabe, nós podemos ouvir uma mensagem uma vez por mês na Meet, e precisar dela todas as vezes. Nós podemos ouvir uma mensagem ser falada uma vez no mês e precisar dela todas as vezes que a ouvimos. Então, você pode ouvir algumas coisas repetidas de mim, até mesmo coisas que eu disse ontem à noite ou hoje de manhã, mas quanto mais você ouve a mesma coisa, então mais provável é que você se lembre dela. Então, eu não peço desculpas se já falei antes do que eu vou falar daqui a alguns minutos, sabe? E então ele diz, cuidado com os cães, cuidado com os malfeitores, cuidado com aqueles que mutilam a carne. Agora, de quem ele está falando quando ele falava de cachorros? Bem, ele na verdade estava falando dos judeus, pessoas que não estavam seguindo com aquela nova fé em Cristo e ficavam tentando levar as pessoas de volta para a lei, especialmente a lei da circuncisão. Isto era muito, muito importante para eles. Esse era o sinal da velha aliança. Você deve lembrar que debaixo da velha aliança, tudo era baseado no controle do comportamento através das leis, das regras e dos regulamentos. Mas com a nova aliança, então tudo muda. E Deus muda a natureza do homem para que ele não precise mais das leis, regras e regulamentos, porque agora ele tem um novo coração que deseja fazer a coisa certa. A única coisa que temos que fazer é nos alimentar o suficiente da palavra para que o homem interior se torne mais forte que o homem exterior. Sabe, o pecado nunca morre. Nós morremos para o pecado.
Mas o pecado estará vivo enquanto estivermos vivos, e assim nós sempre vamos ser tentados em diferentes momentos sobre coisas diferentes, mas através do poder do Espírito Santo, nós podemos resistir a essas tentações, mas somente se você continuar alimentando seu homem espiritual e não alimentar a sua carne. Toda vez que cedemos a carne, nós a alimentamos. Toda vez que dizemos não para ela se enfraquece mais e mais. Você pode matar até uma erva daninha se não alimentá-la. Então, sabe, toda vez que você cede e discute com alguém porque você não suporta não estar certo, você está alimentando sua carne, tornando-a mais forte. Mas toda vez que você se dispõe a ser o errado, mesmo que saiba que você está certo, você não está alimentando essa carne e ela fica cada vez mais fraca e cada vez mais fraca. Então ele diz, agora nós somos a circuncisão, aqueles de nós que louvam pelo Espírito de Deus e pela glória em Cristo Jesus e que não confiam na carne. Debaixo da nova aliança ainda há uma circuncisão, mas é uma circuncisão do coração. Deus quer que a carne do velho coração seja cortada e assim nós operamos no Espírito. E ele disse, há uma circuncisão que ocorre em sua vida quando você adora a Deus pelo Espírito e no Espírito. A circuncisão debaixo da velha aliança era literalmente um corte físico totalmente desnecessário da carne. É exatamente isso que Deus quer que nós façamos, mas que isto seja no Espírito. Quantos estão comigo? Quantos entendem? Ok. Então, esta epístola de Filipenses, ela é considerada a epístola da alegria. Eu já falei isso em outras reuniões, mas Paulo menciona a alegria ou regozijo cerca de 19 vezes nos 4 capítulos de Filipenses. Você sabe o quanto a alegria é importante? Não é só uma questão de ter alegria para que você se sinta bem, mas a alegria é uma arma de guerra contra o diabo. Tudo que o diabo quer é nos derrubar, nos jogar para baixo. Para baixo no humor, para baixo em como se sente, para baixo em sua esperança e expectativa, para baixo. Mas tudo sobre Jesus é para cima. Ele quer que nós tenhamos alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria, não das nossas circunstâncias, mas do Senhor. E as circunstâncias? Bem, se nós não tivéssemos dificuldades devido a pessoas em nossa vida que são difíceis de se conviver, ou qualquer outra circunstância, seria assim tão fácil ser cheio de alegria. Mas a alegria que teríamos não seria a alegria do Senhor, seria a alegria das boas circunstâncias. Mas isso não é a vida real. Ninguém consegue fazer todo mundo amá-lo o tempo todo. Sabe, você sempre vai encontrar pessoas difíceis de se conviver. Então, se você não está encontrando pessoas difíceis de se conviver, então é você que está sendo difícil de conviver e alguém está tendo que lidar com você. E eu sei que é difícil acreditar, mas acredite ou não, às vezes é difícil conviver comigo como eu sou. E assim, não é realista pensar que todas as nossas circunstâncias serão ótimas. E então, sabe, eu costumava ficar desejando que o mundo todo mudasse. Se a vida mudasse, se sabe, o mundo mudasse, então finalmente eu entendi. Eu não sei por que nós levamos tanto tempo para entender, mas Deus, Ele não remove todas as circunstâncias difíceis e nem as pessoas difíceis, mas Ele vai usá-las para nos mudar. Como nós vamos aprender a amar a todos se todo mundo for amável conosco? Não existe um truque para isso. Quero dizer, isso é fácil. Não é difícil ser bom com alguém que está sendo bom com você. Mas sim, nos foi pedido para fazer coisas difíceis. E quando fazemos aquilo que é certo, mesmo quando não queremos fazer, é aí que crucificamos a carne. Quando você faz a coisa certa, quando não sente vontade de fazer a coisa certa, é aí quando você está crescendo espiritualmente. Quando é fácil para você fazer algo, você não cresce. Você pode estar desfrutando de um crescimento
que você ganhou fazendo alguma coisa difícil, sabe? Mas você se lembra daquilo como se alguém não te tratasse bem? Mas pela graça de Deus, você vai em frente e a trata corretamente. Isso não é fácil, mas você está crescendo espiritualmente enquanto faz isso. E não apenas está crescendo espiritualmente, mas você também está dando ao diabo um olho roxo. Quantos querem deixar o diabo com o olho roxo? Ok. Quantos aqui o diabo está fazendo passar por momentos difíceis na vida e você realmente quer dar o troco a ele? Ok, eu vou te dizer como fazer isso. Só há uma maneira de dar o troco ao diabo. Somente uma. Não podemos bater nele. Você não pode fazê-lo desaparecer. Só há um jeito. E a Bíblia nos diz como em Romanos 12, 21. Nós só vencemos o mal com o bem. Quando o diabo te ataca, a melhor maneira de dar o troco a ele é encontrando alguém para que você seja bom. E é especialmente poderoso se for alguém que talvez tenha maltratado você. Aí serão 2 olhos roxos ao mesmo tempo. Você sabe como é difícil abençoar pessoas que não te trataram corretamente? Mas o que a Bíblia diz? Ore por seus inimigos e abençoe aqueles que te amaldiçoam e te maltratam. Abençoe-os. Faça algo por eles. Oh, isso te dá arrepios assustadores, não é? Circunstâncias. Então, o que significa se regozijar no Senhor? Não importa quão ruins sejam as suas circunstâncias, tire um tempo para sentar e pensar a respeito, ou até mesmo falar com alguém sobre o que você tem no Senhor. Em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. E não somente isso, mas todo pecado que você vai cometer também já foi perdoado. E tudo que você tem que fazer é receber esse perdão. Não, vocês não entenderam nada, não. Isso não é animação. Eu disse todos os seus pecados, todos. E isso não é como se ficássemos cutucando o braço de Deus e finalmente Ele nos perdoasse. Ele nos justifica. E o que essa palavra significa? Ser feito justo, como se nunca houvera pecado. Você vai para o céu, seu nome está escrito no livro certo, o livro da vida. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para você. Se tudo que você teve aqui na terra foi um pequeno apartamento, adivinha o quê? Há uma mansão no céu esperando por você. E vou te dizer mais uma coisa, eu não sei o quão bom o céu vai ser, sabe? Deus, Ele nos disse algumas coisas, mas não tanto que eu gostaria que Ele tivesse nos dito, mas finalmente cheguei à conclusão de que vai ser tão maravilhoso que não havia uma maneira dele nos explicar, porque nós não entenderíamos, mesmo que Ele tentasse. Você pode imaginar a atmosfera do céu? Só de eu e você estarmos num lugar onde todo mundo ama todo mundo? Meu Deus! Em Cristo estamos justificados com Deus, corretos. Você foi justificado com Deus, não há nenhuma condenação, não há nenhuma vergonha, não há nenhuma culpa, não há nenhuma falha. Você não precisa tentar ser algo que você não é, porque Deus te ama exatamente do jeito que você é. Então, quando você tem uma circunstância ruim, está prestes a perder sua alegria, apenas vá sozinho para um canto por um minuto. E lembre-se daquilo que você tem em Cristo Jesus. Eu estou falando de verdade, faça isso. Sente-se um pouco e pense. Eu vou viver para sempre. Eu não vou para o inferno. Deus, Ele me ama. Meu futuro está garantido. Meu passado está esquecido. Regozije-se no Senhor.
e no poder da sua força. Sabe, se não pararmos e explicarmos essas coisas, elas se tornam apenas pequenas declarações religiosas que simplesmente não pomos em prática nas nossas vidas, sabe? Por toda a Bíblia se diz: regozijem-se no Senhor. Então eu separei um tempo para te dizer o que realmente significa. Significa que quando você tem uma experiência ruim e está sofrendo, e você sente vontade de jogar a toalha e desistir, e fica de mau humor o dia todo e fica nervoso com todo mundo, apenas tenha uma conversa consigo mesmo. E então lembre-se a si mesmo do que você tem como um crente em Cristo Jesus. Existem mais de 5.000 promessas na palavra de Deus e são todas suas. Parece bom demais para ser verdade, então para alguns de vocês isso é muito para sua cabeça. Regozijem-se no Senhor. Pense nisso, nós nascemos de novo para uma viva esperança. Eu amo isso. Um cristão que sabe quem ele é em Cristo nunca fica sem esperança. Nunca fica sem esperança. Nunca é tarde demais. Há sempre um lugar para um novo começo. Sabe, não há circunstância que Deus não possa mudar. E esperança não é essa coisa de, bem, eu espero que algo bom possa acontecer, mas eu não sei. Esse é o tipo de esperança do mundo. A esperança bíblica significa uma expectativa. Vamos, de que algo de bom vai acontecer comigo. Eu fico muito feliz que algumas pessoas ouçam o que eu digo. Uma mulher se aproximou de mim não faz muito tempo e ela disse: eu não sei o que eu faria se eu não tivesse ouvido você, sabe, dizer algo de bom vai acontecer comigo. Ela disse: o meu marido, ele teve um caso com a minha melhor amiga. E ela disse: eu achei que aquilo absolutamente me mataria. Eu estava tão desanimada e tão deprimida. Então comprei algumas das suas pregações e você sempre dizia: algo de bom vai acontecer comigo. Todos os dias você dizia: diga, algo de bom vai acontecer comigo. E ela dizia isso e ficou cheia de esperança novamente. E agora está tendo uma vida boa, seguindo em frente, deixando para trás o que ficou para trás. Você pode dizer isso, algo de bom vai acontecer comigo. Eu gosto de acrescentar, e algo de bom vai acontecer através de mim, porque eu não quero ser egoísta e me preocupar só com o que vai acontecer comigo. Eu quero que Deus me abençoe, mas eu quero que Ele abençoe também outras pessoas através de mim. Quando Deus fez seu acordo de aliança com Abraão, Ele disse: eu vou abençoar você e farei de você uma bênção. A Bíblia Amplificada diz: fazendo com que você dispense o bem aos outros. Pense em um pote de creme de mãos assim, cheio de bondade. Toda vez que alguém se aproxima de você, você meio que joga um pouco de bondade neles. Vou te dizer a verdade, eu já disse isso de muitas maneiras diferentes, mas se você não precisa ouvir, eu preciso. Quanto menos egoístas nós formos, então mais vamos desfrutar nossas vidas. Honesta e verdadeiramente, conte seus problemas para Deus. Então siga em frente, se ocupe sendo uma bênção para outras pessoas. E antes que você entenda o que aconteceu, seu problema será totalmente resolvido. Agora eu preciso dizer isso de novo. Eu posso dizer isso de novo? Conte os seus problemas para Deus. Ele quer ouvir a respeito. Você pode dizer a Ele tudo que te machuca e o que gostaria que Ele fizesse. Então, deixe nas mãos de Deus. E a próxima coisa a fazer é: Deus, me mostre alguém a quem eu possa ajudar. Me mostre alguém para que eu possa ser uma bênção. E seu problema será resolvido antes que você entenda o que está acontecendo. A esperança adiada deixa o coração doente. Provérbios 13:12 diz: nós somos co-herdeiros com Cristo e tudo o que é dele é nosso. E se você ainda precisa de mais uma escritura para te animar, e nós sabemos
que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Vamos lá. Até coisas ruins podem se transformar em boas. Isso não é incrível? Que tipo de esperança é essa? Deus pode pegar até mesmo as coisas ruins e fazê-las cooperar para o seu bem, porque Ele é Deus. E tudo que você tem que fazer é amá-lo e querer a sua vontade. H. Ironside disse: não é apenas privilégio do cristão, mas também seu dever se regozijar constantemente no Senhor. Porque esse é o nosso dever, porque essa é uma das melhores maneiras de mostrar às pessoas o benefício que é ter Cristo em sua vida. Você não precisa ficar triste sobre as coisas que o mundo está triste. Agora eu vou te dizer com sinceridade, Filipenses 3 tem tanta coisa boa que vai ser preciso um milagre para eu conseguir te mostrar tudo, mas Filipenses 3, do 4 ao 7, embora eu mesmo tenha razão para confiar na carne, e se alguém mais acha que tem razão para confiar na carne, eu tenho mais do que todos vocês. Agora, Paulo está falando de como era antes de Jesus. Embora ele já estivesse salvo, ele estava apenas voltando e explicando para as pessoas no momento como às vezes ficamos tão orgulhosos do que nós fazemos na carne, sabe? Mas você vai ver que ele diz em poucos minutos: isto tudo é lixo. Embora eu mesmo tenha razão para confiar na carne, mesmo que vocês achem que tem confiança, eu tenho mais do que vocês. Eu fui circuncidado no 8º dia. Um israelita da tribo de Benjamim, um hebreu de hebreus. Quanto à lei, um fariseu. Quanto ao zelo, um perseguidor da igreja. Quanto à justiça debaixo da lei, eu era irrepreensível. Mas qualquer ganho que eu tive com tudo isso, agora eu conto como uma perda total por amor a Jesus Cristo. Paulo tinha tanto do que se orgulhar no natural. Paulo era como um daqueles homens que tinha 3 ou 4 diplomas. Ele tinha os pais certos, ele era da tribo certa, ele nasceu do lado certo, dos trilhos, ele tinha a etiqueta certa nas suas roupas, ele tinha os amigos certos, sabe, ele conhecia a palavra de Deus, ele podia citar as escrituras, quero dizer, ele parecia ter tudo. Mas ele diz algo que realmente gosta. O Paulo teve que perder sua religião para encontrar a salvação. O que Paulo estava dizendo é que enquanto ele dependesse daquilo que ele tinha feito, vamos pessoal, enquanto ele dependesse do que ele tinha feito para ganhar o favor de Deus, ele nunca teria esse favor com Deus. Ele teve que perder toda a sua justiça própria e trocá-la pelo tipo de justiça de Deus.
E o que isso significa? Eu não recebo nada especial de Deus só porque eu oro 4 horas por dia ou 2 horas por dia, ou o que quer que seja. Você pode ler 10 capítulos na Bíblia todas as manhãs e isso não. Principalmente se estiver fazendo isso pelo motivo errado. Quando algo acontece na sua vida que não é agradável, não ouse dizer, bem, eu não entendo por que está acontecendo isso, eu vou à igreja toda semana, eu oro todas as manhãs, posso citar as escrituras. Sabe o que isso significa quando pensamos assim? Que estamos dependendo do que nós fazemos e achamos agora que nós temos que receber um tratamento especial só por fazer o que nós deveríamos estar fazendo. Amém? E assim, trocar a sua justiça própria pelo tipo de justiça de Deus, pode soar simples, mas há uma grande curva de aprendizado até receber toda a sua justificação com Deus através do seu relacionamento com Cristo e não pelo que você faz. E ainda fazer as coisas certas, mas não para você ganhar as coisas de Deus, mas por causa do que Deus fez livremente, por causa do seu amor. Eu não oro para conseguir marcar pontos com Deus, eu oro porque é um privilégio e qualquer um com meio cérebro iria gostar de orar, porque você pode ir até Deus, que está no comando de tudo, e receber a sua ajuda. Amém? Então não devemos agir como se estivéssemos fazendo favor a Deus quando oramos. Nós não lemos a Bíblia para Deus, Ele a escreveu, Ele sabe tudo que está lá. Você entende que é só uma pequena mudança no seu pensamento? Não importa o que eu faça para Deus, não importa quantas boas obras eu faça, as minhas obras não me justificam com Deus. Eu só posso ser justificada com Deus através da fé em Jesus Cristo e de nenhuma outra maneira. Amém? Quase todas as outras religiões, posso até dizer que todas as outras religiões, além da religião cristã, dependem de as pessoas fazerem boas obras, sabe? Ganhando seus méritos pelos diferentes níveis de favor com quem quer que seja, o Deus a quem eles adoram por causa do que eles fazem, sabe? O nosso Deus é o único que diz que quanto mais você se apoia no que você faz, menos você vai ter. Faça a coisa certa, mas faça pela razão certa. Você não vai marcar nenhum ponto especial com Deus só porque passou o fim de semana na conferência Joyce Meyer. Bem, eu fui naquela conferência ou não? Bem, talvez seja melhor você voltar, porque talvez você não tenha aprendido nada ainda. É um privilégio ir a eventos desse tipo hoje em dia. É um privilégio ser capaz de ir à igreja e aprender e crescer e, sabe, isso é tão divertido. Quantos acham que isso é melhor do que a ressaca que você costumava ter depois de sexta-noite? Sabe, quando a igreja age corretamente, você se diverte. E há uma possibilidade de que você tenha rido até mais neste fim de semana do que com a coisa mais engraçada que já experimentou e pagou para ver. Amém? Eu nunca soube que eu era tão engraçada até eu começar a pregar. Paulo tinha uma boa reputação entre as pessoas religiosas da época. E ele acharia que tinha mais glória do que qualquer outra pessoa se ele se enxergasse no natural. Eu quero que você entenda que ele tinha tudo. Ele tinha sido circuncidado. Era muito culto. Os estudos são ótimos, tenha todo o estudo que quiser, mas não dependa disso. Isso não te faz melhor do que alguém que mal saiu da escola primária. Vocês me ouviram? Acho a formação acadêmica maravilhosa. Há algumas pessoas que são tão inteligentes que me surpreendem. Sabe, eu tenho um nível normal de inteligência, mas eu não sou
nenhum gênio brilhante. E Deus está me usando. Então, Deus não te usa por causa de todos os atributos intelectuais que você tem. Ele pode usar as coisas que você aprendeu nos estudos, no que Ele quer que você faça, mas o que estou tentando dizer é não dependa disso. E não pense que você está excluído de ser usado por Deus só porque você não tem um monte de coisas a seu favor no natural. Quando Deus me chamou pela primeira vez, meus amigos me disseram que eu não tinha a personalidade certa para estar no ministério. Bem, muitos deles acabaram trabalhando para mim. É verdade. Quer saber? A minha personalidade melhorou. Deus nos muda de glória em glória em glória. Amém? A Bíblia diz claramente que Deus usa os fracos e as coisas tolas do mundo para confundir as sábias. O que o mundo jogaria fora como lixo, Deus diz, eu vou pegar isso e agora veja o que eu faço. Paulo tinha tanto zelo que ele estava caçando os cristãos e jogando-os na cadeia. Ele estava presente no apedrejamento de Estevão e teve prazer em vê-lo ser apedrejado. Mas o interessante disso tudo é que ele honestamente realmente achava que ele estava servindo a Deus ao fazer aquilo. Mas Paulo, ele foi confrontado por Jesus. Eu posso te garantir, uma pequena visita com Deus. Em uma tarde ensolarada, andando pela estrada, pode mudar a sua vida para sempre. É verdade, uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre. E eu acredito que tem alguém aqui, neste fim de semana, que você ouviu algo que pode parecer apenas uma frase, mas isto te atingiu como um raio e você nunca mais será o mesmo. Porque você separou um tempo para estar aqui e Deus falou algo com você e você nunca mais será o mesmo. Foi uma mudança de vida. Amém? Minha vida mudou em uma tarde, voltando do trabalho. Paulo, ele recebeu uma visita de Deus. E ele foi o homem mais transformado desde aquele momento. E depois de ter tido seu encontro com Deus, Paulo não prestou para mais nada, exceto para Deus. Você já se sentiu assim? Eu sinto que às vezes não sirvo para mais nada, exceto para Deus. Eu não consigo evitar, eu sou viciada. É verdade. Uma vez que você tem um forte encontro com Deus e enxerga isto, o que mais existe? Sabe, há muitas outras coisas que podemos desfrutar, mas não fora de Deus. Nós vivemos para agradá-lo. Então Paulo tinha tudo. Mas em Filipenses 3, versos 8 a 11, ele disse, na verdade eu conto tudo como perda. E agora eu oro em nome de Jesus para que entendamos isso. Eu desisto de tudo. Eu jogo tudo fora. Isso não é nada além de lixo ou bobagens, pelo superior valor de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Agora, você tem que entender isso, não vou deixá-lo ir para casa até que entenda isso. Não saber nada a respeito. Veja, muitos cristãos sabem muito a respeito de Jesus. Vamos lá. Eles ouviram as histórias da Bíblia. Eles ouviram alguém pregar. Eles acreditam no que ouvem. Eles sabem sobre ele, mas eles não conhecem a ele. Eles realmente não tiveram uma experiência pessoal e um encontro com Deus. Não estou dizendo que você tem que ter alguma grande experiência. O que estou falando é sobre saber o quão bom Ele é.
e saber o quanto Ele é fiel, e você saber que Ele te ama e que Ele nunca vai te deixar nem te abandonar. Quero dizer, saber que você sabe disso. Veja em Romanos 8, Paulo disse: o que poderá nos separar do amor de Deus? Nem sofrimento, nem dor, nem perigo, nem aflição, as coisas podem nos ameaçar, mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quão maravilhoso é quando você pode ter 10 grandes problemas ao mesmo tempo e ainda dizer: Deus, eu sei que você me ama. Eu não entendo o que está acontecendo comigo agora, mas eu sei que você me ama, eu sei que todas estas coisas voltarão e agirão a meu favor. Oh, nós falamos sobre deixar o inferno louco. Oh, meu Deus, eu quero que as pessoas vivam assim, para que quando você colocar seus pezinhos no chão de manhã, o inferno trema. Amém? Não sejam daqueles cristãos que, se o seu ar-condicionado não funcionar por um dia, você tem um ataque de depressão. Às vezes me pergunto se sabemos o que a palavra sofrimento significa. Achamos que estamos sofrendo se a escada rolante não funciona. Você deveria ter visto as coisas com que lidamos no hotel neste fim de semana. Ah, não, você não tem ideia. Primeiro chegamos lá e eles tinham alugado meu quarto para outra pessoa. Então estava tudo escuro no quarto do hotel, que tinha acabado de ser reformado. E literalmente eu quase não conseguia enxergar o meu rosto para me arrumar. Pegamos todas as lâmpadas que eles tinham no estoque. Eles tentaram levar a minha bagagem para baixo esta manhã no elevador e ficaram presos no elevador por 10 minutos sem funcionar. Nós não tínhamos água um dia de manhã. Vamos, eu só estou tentando ser uma boa garota, vir aqui fazer o meu trabalho para Deus, sabe? Amém? E eu não deveria ficar brava enquanto eu estou fazendo isso. Não deveria ficar frustrada nem chateada. Eu deveria ser pacífica. Vamos, é aí quando é melhor você saber como se regozijar no Senhor? E é melhor você entender as obras de Satanás e como ele realmente arma para te deixar chateado. Amém? Mas vejam, este não é o meu primeiro rodeio. E eu entendo. Desculpe, diabo. Você perdeu. Eu vim aqui para fazer um trabalho e eu vou fazê-lo e você vai se lascar para lá. Sabe, nós mantemos um registro do que acontece em nossas conferências ao longo do ano. Então, no final do ano, todos damos boas risadas, lembrando: oh, você se lembra daquela vez que o elevador... Sim, você se lembra de quando as chaves não funcionaram, tivemos que sentar no corredor e esperar trazê-las. Oh, deve ser tão maravilhoso ser a Joyce. E viajar como ela faz, e ver todas aquelas cidades e... Mas eu estou feliz porque estou fazendo a vontade de Deus. Por amor a Ele, disse Paulo, eu sofri a perda de todas as coisas e conto todas as coisas que eu tinha antes apenas como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. E para que eu possa ser encontrado, eu amo esses versos, e para que eu possa ser encontrado nele. Encontrado nele, não tendo uma justiça minha que vem por manter a lei, mas que vem através da fé em Cristo, a justiça de Deus que depende tão somente da fé, e para que eu possa conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Vamos lá. Para que eu possa conhecê-lo e o poder de sua ressurreição.
Se o mesmo poder que ressuscitou a Cristo habita em mim, ele vivificará o meu corpo mortal. Então, quando você tiver 76, ainda pode fazer o que estou fazendo. Amém? Vamos, por tudo que o mundo diz, eu deveria estar com o meu andador ou estar deitado em algum lugar e... Oh, você não sabe como isso deixa o diabo louco. Se o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em mim, ele vivificará o meu corpo mortal. Vamos, você é capaz de muito mais do que você pode pensar que é capaz de fazer. Não ceda a esta mentalidade do eu sou velho demais. Acho que vou escrever um livro e você me diz se vai ler ou não, chamado Como Envelhecer Graciosamente. E a legenda vai ser Como Envelhecer Sem Ficar Velho. Veja, Paulo disse, meu homem exterior perece, mas o meu homem interior é renovado dia após dia. Mas eu vou te dizer isso. Oh, e eu espero que entendamos, para que eu possa ser encontrado nele. Não dependendo da minha própria justiça. Não dependendo daquilo que eu faço. Mas que eu possa conhecê-lo. Você tem que se preparar aqui. Para que eu possa conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. E tudo isso em uma única frase. E possa compartilhar de seus sofrimentos. Bem, ninguém aplaudiu isso, não é? Acho que temos algumas palminhas. Ei, eu não te culpo, quem quer sofrer, mas... Isso não está falando de sofrer de câncer ou sofrer devastações e... Sabe? Não é disso que ele está falando. Aqui está falando sobre estar disposto a sofrer na carne. Dizendo não para si mesmo. A fim de dizer sim para Deus. Há uma escritura em 1 Pedro, capítulo 4, que eu quero ler para você. Esta escritura significou muito para mim, sabe? 1 Pedro 4, 1 e 2. Assim como Cristo sofreu em carne, amem-se com a mesma maneira de pensar. Dessa forma como eu devo pensar. Bem, se eu conseguir do meu jeito, eu vou servir a Deus. Se eu não conseguir, eu vou servir a Deus também. Se tudo estiver bem, eu vou servir a Deus. Se nada estiver bem, eu vou servir a Deus. Amem-se com o mesmo pensamento. Pois qualquer um que sofra, agora ouçam isso, qualquer um que sofra na carne, e você sabe o que quer dizer na carne? Você sabe tão bem quanto eu que, se você não quer fazer algo, mas você sabe que Deus quer que você faça, seja obediente a Deus e saiba que haverá um certo sofrimento ou desconforto em sua carne. Perdoar aquela pessoa que te tratou injustamente. Você não faz isso sem uma dor na sua carne? É difícil fazer isso. Filipenses capítulo 4. Eu já falei dos 3 primeiros capítulos de Filipenses em uma conferência há 2 semanas e eu vou terminar isso aqui hoje. No entanto, você não vai sentir que perdeu muita coisa, porque tudo o que Paulo diz é, na verdade, um sermão completo por si só. E eu quero repetir o que eu disse anteriormente, que eu estou tentando encorajar as pessoas a estudar a Bíblia em vez de apenas ler a Bíblia, sabe?
E você entende que há uma diferença, certo? Tipo, aqui está um exemplo. Em Romanos capítulo 12, num só capítulo da Bíblia tem 12 diferentes e poderosas lições. Mas você nunca reconheceria isso se você não dedicasse tempo. E algo que você pode fazer apenas como uma maneira rápida de estudar é que quando você ler um capítulo da Bíblia, tente escrever o que aquelas coisas significaram para você, o que você tirou daquilo. E às vezes você precisa parar e pensar um pouco enquanto lê também. E às vezes, quando eu leio um capítulo, eu penso, agora o que eu entendi disso? E se não consigo pensar em nada, então eu volto e leio de novo, porque ali tem alguma coisa para mim. E eu não quero deixar passar e apenas achar que eu fiz a minha tarefa do dia, porque agora posso colocar minha marca no meu calendário de leitura bíblica diária. Nós não lemos a Bíblia para Deus, Ele já sabe de tudo. E foi Ele quem inspirou os homens a escrevê-la. Então, são cartas escritas para nós sobre como viver e como não viver, que se nós as obedecermos, realmente nós teremos uma vida muito boa. E às vezes as pessoas pensam como isso é difícil, aquilo é tão difícil, e sabe, na verdade, o pecado é que é difícil. Viver uma vida tão cheia de resultados do pecado é que é difícil. Viver para Deus não é difícil. Vamos, haja como se concordasse. Porque se vocês não concordarem, então eu tenho que parar nesse ponto, não posso ir para o próximo. Então, é muito importante. Deus prefere que você estude 3 versos e aprenda algo com eles, do que honestamente se você ler 5 livros inteiros e completos da Bíblia, sabe? Em um dia. Vamos parar de tentar nos impressionar com o quanto nós lemos, sabe? Você me ouviu? Sim, nós gostamos de impressionar a nós mesmos. Vamos parar de tentar nos impressionar com o quanto nós lemos e vamos aprender alguma coisa. Certifique-se de que toda vez que ler a Bíblia, quando você terminar, você tenha sido esclarecido, pelo menos sobre uma única coisa que você aprendeu e tirou daquilo. E então talvez meditar naquilo durante o dia. Então, Filipenses capítulo 4, a epístola dos Filipenses é chamada de a epístola da alegria, porque por 19 vezes em Filipenses Paulo diz para as pessoas se regozijarem. Então, obviamente, tem algo a ver com nossos pensamentos, porque por 16 vezes em Filipenses ele fala coisas sobre a nossa mente ou pensamentos. Quantos de vocês concordam que o seu pensamento tem muito a ver com o seu nível de alegria? Amém. Então, nós nunca teremos a vida pela qual Jesus morreu para que tivéssemos, se a nossa mente ela não for renovada diariamente, continuamente, pela palavra de Deus. Você nem precisa tentar ter um pensamento fedorento. Ele meio que se aproxima de você, a menos que você, e não importa por quanto tempo, eu tenho andado com Deus há muito tempo, e eu ainda tenho momentos em que, de vez em quando, por 2 ou 3 dias, o diabo começa a vir contra a minha mente, e às vezes penso, será que estou louca? Sabe como? O quê? E você tem que se manter de pé e resistir. E então logo ele vai embora e você pode não ter mais problemas com isso por um longo tempo. Então, Paulo escreve aos Filipenses e sabe, Paulo realmente, ele amava as pessoas para quem ele ministrava. Essa é uma das coisas que eu percebi estudando essas epístolas e escrevendo os comentários e ensinando sobre esses livros da Bíblia em cultos, é que Paulo ele não estava apenas pregando porque Deus o chamou ou porque esta era a sua missão na vida, sabe? Ele realmente amava e cuidava daquelas pessoas. E deixe-me lembrá-lo de que se você tem um líder espiritual na sua vida que realmente se importa com você, você deve agradecer a Deus, porque isto é uma coisa muito valiosa de se ter. Amém? Ore por seus líderes, eles precisam de oração mais do que qualquer outra coisa. Não apareça no domingo esperando para ver o que eles vão fazer por você.
Amém? Se você é um pastor, você está gostando do que eu estou dizendo, mesmo que ninguém esteja, não é? Então, Filipenses 4, de 1 a 3. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e anseio. Veja, a quem amo e anseio ver. Ele escreveu esta carta porque não os via há algum tempo. E ele diz, eu estou com saudade de vocês. Minha alegria e minha coroa. Ele o chamava. Fiquem firmes assim no Senhor. Meus amados, Paulo era um grande encorajador. Nós precisamos de muito encorajamento. Alguém aqui entende isso? Que precisamos de encorajamento? E então, essa é uma missão para todos nós. Cada um de vocês aqui tem a capacidade de mudar o dia de outra pessoa só por encorajá-las. Amém? Não pense apenas no que precisa que as pessoas façam por você. Comece a dar aquilo que você quer. E então uma colheita disso voltará para você. Eu diria que eu não era no começo uma encorajadora. Então, algumas pessoas têm o dom de encorajamento, sabe? Mike Shepard é assim, se você ficar perto do Mike, você vai ser encorajado o tempo todo. E nós temos um casal aqui neste fim de semana que trabalhou para nós por muitos e muitos anos, então eles começaram o seu próprio ministério e todas as vezes que eu vejo a Roxane, sabe, ela sempre me diz que eu estou tão bonita. E eu disse, quer saber, eu deveria apenas te contratar para vir comigo na estrada e para me fazer sentir bem o tempo todo sobre a minha aparência. E então, o encorajamento é realmente um grande presente para se dar às pessoas. Você está me ouvindo? Incentive as pessoas. Ei, você está tão bonita hoje, essa cor fica tão bem para você. E eu aprecio tudo aquilo que você faz na minha vida. Amém? E se tivermos adolescentes aqui, vocês precisam começar a apreciar seus pais e não apenas achar que eles não servem, não sabem nada porque são velhos ou algo assim, sabe? É incrível como os jovens acham que sabem tudo, mas eles não sabem que eles não sabem nada. Quando você entende que quando você tem cerca de 40 ou 50, finalmente percebe, eu não sou tão inteligente quanto eu achava que eu era durante todos esses anos. E até entender que não sabe tudo, você não consegue começar a aprender nada. Eu suplico a Evódia e eu rogo a Cintiq. Tivemos que fazer uma consulta para aprender a falar isso. Alguns aplicativos são bons, eu disse ao Mike, eu vou errar nisso aqui, então você precisa olhar e, sabe, você tem esses pequenos aplicativos que ajudam a pronunciar. Sabe, eu chamei essa senhora de tudo que se possa imaginar ao longo dos anos. Mas hoje eu falei certinho, Cintiq. Ele diz, eu suplico, eu imploro a vocês, é o que ele está realmente dizendo, que concordem no Senhor. Sim, eu peço-lhe também, verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham lado a lado comigo no Evangelho, junto com Clemente e meus demais cooperadores. Agora, caso você tenha perdido, aqui estão duas mulheres que estão ministrando lado a lado com ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Amém? Havia mulheres que também viajavam com Jesus e ministravam a ele e com ele e apoiavam o seu ministério. Mulheres. Eu não vou seguir com isso, sabe? Eu poderia dizer só mais uma coisa. Eu quero dizer às pessoas lá fora que querem vir e tentar dizer que as mulheres não deveriam estar no ministério. Você tinha que ver a bagunça que a igreja seria se as mulheres não fizessem muito do trabalho. Agora sim eu vou
prosseguir. Bem, vamos explicar sobre os 3 primeiros versículos. Paulo começou dizendo às pessoas que elas eram sua alegria e sua coroa. O que ele quis dizer com isso? Ele disse, olha, eu trabalhei para o Senhor e para ver vocês caminhando maduros no Senhor e fazendo o que deveria ser feito. E essa é a minha alegria e a minha coroa. E sabe, isso está absolutamente certo, isso significa muito. Eu posso ver isso no rosto das pessoas às vezes. Eu amo estar aqui em cima, sabe? E ver as pessoas receberem revelações. E você consegue vê-las, elas ficam simplesmente... Não é maravilhoso que os corações e mentes das pessoas possam ser transformados através de palavras ungidas de Deus? Quando as pessoas se comportavam de forma madura, então isto agradava muito a Paulo, porque ele tinha um profundo afeto e um amor pelas pessoas, que era realmente incrível. Então Paulo, ele exorta o povo novamente, como frequentemente fazia, a serem perseverantes e a viverem em unidade e para se darem bem. A palavra perseverante significa confiável. Vamos fazer uma autochecagem aqui. Confiável, você faz o que diz que vai fazer? Até mesmo coisas simples como eu vou te ligar amanhã de manhã? Bem, isso diz tudo, não é, gente? Eu venho ensinando sobre excelência e... Cara, Deus nos chamou para sermos excelentes e nós precisamos começar fazendo o que nós dizemos às pessoas que vamos fazer. Amém? Apenas fazendo o que dizemos às pessoas que vamos fazer. Então, se você disser a alguém, eu vou ligar para você amanhã, então você tem que ligar amanhã. Ou se você ainda não tiver a resposta, que precisa até amanhã, pelo menos mande uma mensagem ou ligue e diga, vai demorar antes que eu te ligue de volta, ainda não tenho a informação correta, vamos nos comunicar. Você tem ideia de quanto problema te poupa se você apenas se comunicar? Não conseguimos ler a sua mente. Seja confiável, seja constante, seja inabalável. Ter uma continuidade que nunca se desvia. Isto é consistência. Sabe do que precisamos de verdade? As pessoas realmente precisam ver a consistência dos cristãos. Sabe, quando eu estava crescendo, eu nunca tive nada consistente, exceto consistentes conflitos. E as pessoas viviam à flor da pele, com raiva e gritavam, sabe, era um pesadelo, sabe, eu vivia numa casa de pesadelo. E meu pai era abusivo, minha mãe tinha medo dele, e ela acabou com alguns problemas mentais, e sabe, tudo era uma loucura, uma loucura. Então, eu nunca nem passei perto da estabilidade. Então, eu me casei com o primeiro cara que apareceu, e ele era maluco. E aí foi outro pesadelo de mais 5 anos, e então, no momento, quando o Dave teve pena de mim, se casou comigo. Dave e eu tivemos 5 encontros e nos casamos. E eu sempre digo que ele tinha que ter se casado rápido comigo para que ele não descobrisse onde estava se metendo. Porque, sabe, eu admito, eu tinha alguns problemas. E assim... Mas ele tinha orado para que Deus lhe desse uma esposa, ele disse que seja alguém que precise de ajuda. É melhor ter cuidado com como você ora, viu? Então... Mas agora, vale a pena, ele tem uma boa esposa, não é? Que... Ele teve que pagar o preço, mas conseguiu uma boa colheita. E assim... Mas o Dave foi a primeira pessoa consistente que eu conheci.
Ele era tão consistente, ele era consistentemente gentil e amoroso, e consistentemente sempre tendo bom humor e sempre positivo. E depois de estar casada com ele há 52 anos, eu posso... Só teve 2 vezes que eu me lembro do David dizer que ele não gostava de alguém. E um deles acabou se tornando um grande amigo. Ele é positivo, ele é pacífico. E sabe, parte disso é da personalidade dele. Ele é uma pessoa fácil, mas muito disso é apenas maturidade espiritual. É assim que as pessoas espiritualmente maduras devem ser, entenderam? Hello! Nós não devemos ser de um jeito na igreja, de outro totalmente diferente. Em casa, portas fechadas. E mesmo quando eu não era consistente, o Dave era. Eu podia até agir mal. E ainda assim ele me demonstrava amor. Bem, eu acreditava em Deus, eu realmente amava Deus, mas estava tão ferida na alma que eu simplesmente não conseguia me comportar bem. Alguém aqui sabe do que estou falando? Ok. E a coisa que Deus usou, a consistência do Dave para eventualmente chegar ao lugar onde eu realmente queria o que ele tinha. E não era só Jesus, eu tinha Jesus, eu nasci de novo, eu amava ao Senhor, sabe? Eu realmente amava, mas eu não sabia como me comportar, não sabia como agir. Eu era totalmente levada pelas emoções, Se as circunstâncias eram boas, se todos deixassem tudo ser do meu jeito, se eu conseguisse o que eu queria, eu ficava feliz. Se não fosse assim, eu explodia. Então eu chamo isso de cristianismo ioiô. Eu ficava pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima. E sabe, depois de um tempo eu pensei, eu quero paz. Todos nós temos circunstâncias que surgem em nossas vidas, que afetam nossas emoções, mas Deus nos dá o poder do Espírito Santo para vivermos além dos nossos sentimentos. Vamos ter sentimentos, mas não temos que deixá-los nos controlar, nós podemos controlá-los. Deixe Deus mudar o seu pensamento e você vai experimentar mais alegria em sua vida.
chợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. E as pessoas viviam a flor da pele, com raiva e gritavam, sabe? Era um pesadelo, sabe? Eu vivia numa casa de pesadelo. E meu pai era abusivo, minha mãe tinha medo dele, e ela acabou com alguns problemas mentais, e sabe? Tudo era uma loucura, uma loucura. Então, eu nunca nem passei perto da estabilidade. Então, eu me casei com o primeiro cara que apareceu, e ele era maluco. E aí foi outro pesadelo de mais 5 anos. E então, no momento, quando o Dave teve pena de mim, se casou comigo. Dave e eu tivemos 5 encontros e nos casamos. E eu sempre digo que ele tinha que ter se casado rápido comigo para que ele não descobrisse onde estava se metendo. Porque, sabe, eu admito, eu tinha alguns problemas. E assim... Mas ele tinha orado para que Deus lhe desse uma esposa. Ele disse que seja alguém que precise de ajuda. É melhor ter cuidado com como você ora, viu? Então... Mas agora, vale a pena. Ele tem uma boa esposa, não é? Que... Ele teve que pagar o preço, mas conseguiu uma boa colheita. E assim... Mas o Dave foi a primeira pessoa consistente que eu conheci. Ele era tão consistente, ele era consistentemente gentil e amoroso, e consistentemente sempre tendo bom humor e sempre positivo. E depois de estar casada com ele há 52 anos, eu posso... Só teve 2 vezes que eu me lembro do Dave dizer que ele não gostava de alguém. E um deles acabou se tornando um grande amigo. Ele é positivo, ele é pacífico. E sabe, parte disso é da personalidade dele. Ele é uma pessoa fácil, mas muito disso é apenas maturidade espiritual. É assim que as pessoas espiritualmente maduras devem ser, entenderam? Hello! Nós não devemos ser de um jeito na igreja, de outro totalmente diferente. Em casa, portas fechadas. E mesmo quando eu não era consistente, o Dave era. Eu podia até agir mal. E ainda assim ele me demonstrava amor. Bem, eu acreditava em Deus.
perto da estabilidade. Então eu me casei com o primeiro cara que apareceu e ele era maluco. E aí foi outro pesadelo de mais 5 anos. E então, no momento, quando o Dave teve pena de mim, se casou comigo. Dave e eu tivemos 5 encontros e nos casamos. E eu sempre digo que ele tinha que ter se casado rápido comigo para que ele não descobrisse onde estava se metendo. Porque, sabe, eu admito, eu tinha alguns problemas. E assim... Mas ele tinha orado para que Deus lhe desse uma esposa. Ele disse que seja alguém que precise de ajuda. É melhor ter cuidado com como você ora, viu? Então... Mas agora, vale a pena. Ele tem uma boa esposa, não é? Que... Ele teve que pagar o preço, mas conseguiu uma boa colheita. E assim... Mas o Dave foi a primeira pessoa consistente que eu conheci. Ele era tão consistente. Ele era consistentemente gentil e amoroso. E consistentemente sempre tendo bom humor e sempre positivo. E depois de estar casada com ele há 52 anos, eu posso... Só teve 2 vezes que eu me lembro do Dave dizer que ele não gostava de alguém. E um deles acabou se tornando um grande amigo. Ele é positivo, ele é pacífico. E sabe, parte disso é da personalidade dele. Ele é uma pessoa fácil, mas muito disso é apenas maturidade espiritual. É assim que as pessoas espiritualmente maduras devem ser, entenderam? Hello! Nós não devemos ser de um jeito na igreja, de outro totalmente diferente. Em casa, portas fechadas. E mesmo quando eu não era consistente, o Dave era. Eu podia até agir mal. E ainda assim ele me demonstrava amor. Bem, eu acreditava em Deus.